Fala, meus amigos investidores! Marcos do canal do Zero ao Dividendo, pessoal, e hoje eu quero trazer para vocês o preço teto projetivo de Marco Polo, tanto olhando para o pagamento de dividendos, tanto olhando para o lucro futuro, pessoal. Uma empresa de ônibus, né, que tem atualmente um preço da cotação da ação de R$ 5,66, pagou nos últimos 12 meses 18,10% em dividendo e ela está fazendo aqui um movimento de descida, pessoal. Chegando aqui próximo de uns fundos anteriores aqui, tá bom, pessoal? Para calcular o preço teto projetivo, o que nós vamos precisar? Né? Do lucro líquido, do payout, do ROI e da quantidade de papéis, tá? Papéis a gente consegue pegar aqui no próprio Investidor 10, descendo aqui a tela, vindo nessa região aqui de informações sobre a empresa, colocando aqui valores detalhados, a gente tem aqui ó, a quantidade de papéis da empresa, tá bom, pessoal? Vamos colocar lá a nossa planilha. Além disso, eu vou precisar do lucro líquido, do payout e do ROI, dados que a gente consegue ou olhando o relatório gerencial, ou vindo aqui também no Investidor 10, eu consigo payout 94,58% de payout, tá? O ROI 30,72, tá bom, pessoal? E o lucro líquido a gente consegue extrair aqui do relatório gerencial, já está na tela, 264,6. 2,646 milhões, tá bom, pessoal? Esse aqui, pessoal, é o lucro líquido do primeiro trimestre, tá? A gente precisa anualizar isso, né? Levando em consideração que a empresa vai multiplicar esse lucro aí por 4, vamos dizer assim, né? Nos 4 trimestres, né? Pode oscilar, ser um pouquinho a menos ou ser um pouquinho a mais. A gente espera sempre que seja mais. Levando em consideração que ela vai lucrar igual em todos os trimestres, tá? Dá um lucro anualizado de 1 bi, aproximadamente, tá bom, pessoal? Com esses dados, pessoal, de lucro líquido, payout, ROI, né, quantidade de papéis, dá um dividendo de 80 centavos por ação, tá? Então vamos colocar aqui, ó, 80 centavos por ação. Vamos trazer aqui o ticker como, vou colocar em maiúsculo, né, como 4 para manter o padrão. Tá? Dá uma cotação atual de R$ 5,65, conforme investidor 10, um dividend yield anualizado de 14,16, ligeiramente diferente ao investidor 10, mais alto. E se considerarmos 6% de dividendo, conforme o nosso mestre Bazin, dá um preço teto, olhando para os dividendos, de R$ 13,33, tá bom, pessoal? Agora, olhando para o preço teto projetivo, tá? Vamos colocar aqui como 4, que é o ticker, tá? Já traz aqui a cotação atualizada. Vamos pegar a quantidade de papéis, já está aqui na mão. Vamos repetir aqui o lucro de 264,6 e anualizar, né? Multiplicar por 4, pessoal. Levando em consideração o ROI de 30,72, um payout de 94,58, dá uma taxa de crescimento de 1,67, tá? Vou colocar essa taxa de crescimento aqui, 1,67. Um custo de oportunidade, né, a Selic, já falei com vocês em outros vídeos, tá? E uma margem de segurança de 10 a 20%, que eu gosto de trabalhar, vou considerar aqui 10%, tá? Dá um preço teto com essas informações de R$ 6,87, portanto, acima do preço atual, logo, sinalização de compra, tanto olhando para os dividendos, tanto olhando para o crescimento, né, do lucro, pessoal. A gente pode até mexer aqui nessas informações, porque
esse payout de 94,58 e esse ROI de 30,72, a gente pode considerar aqui valores médios, tá, pessoal? Por exemplo, se eu pegar aqui o ROI, ó, a média da empresa é de 52,11. Então vamos colocar aqui, ó, 52,11. E a média do ROI, segundo o investidor 10, dá 16,39% de ROI médio, tá bom, pessoal? Vou colocar aqui, ó. Aí com essas informações, pessoal, o dividendo ele cai um pouquinho, tá? Para 0,44, então vamos colocar aqui, ó, 0,44. Ainda assim, dá um preço teto projetivo de R$ 7,33, acima da cotação atual, portanto, sinalização de compra com uma margem de 22,95%. E se olharmos agora para o projetivo, considerando essa taxa de crescimento de 7,85 e não mais 1,67, dá um preço teto projetivo de R$ 9,40, tá? Portanto, com uma margem de 39,91. Tanto por dividendo, tanto por lucro, a empresa dando sinalização de compra, pessoal. Portanto, é uma boa oportunidade para a gente acompanhar aí durante o mês de junho, tá? Olhando um pouquinho aqui rapidamente o seu relatório, tá? Uma empresa que tem 15 mil colaboradores, foi fundada em 1949, portanto já passou por muita crise, é resiliente, produz cerca de 15 mil ônibus por ano, pessoal. Uma empresa que está trazendo um ROIC aí de 24,7%, muito considerável isso aqui, tá? Uma receita no primeiro trimestre de 2026 de aproximadamente 1,6 bilhões, um EBITDA de 304,8 milhões e um lucro líquido, pessoal, de 264,6 milhões, tá, pessoal? No primeiro TRI de 2026, temos que olhar com carinho Marco Polo, tá? O relatório cita que entre 2012 e 2025, a idade média da frota brasileira de ônibus passou de 8 para 11,4 anos, tá? Então, provavelmente daqui a pouquinho vem uma nova renovação e Marco Polo pode ganhar em licitações, tá bom, pessoal? Descendo um pouquinho mais aqui no relatório, a gente vê que a produção da Marco Polo no primeiro TRI de 26, quando comparado 25 com 26, primeiro TRI, houve uma diminuição de menos 5,1%, mas as exportações cresceram 7,2%, tá bom, pessoal? A gente também consegue ver aqui como que é gerada a receita por segmento, tá? Aqui no segmento rodoviário, 27,4% de receita. Aqui no Volare, que é um tipo de ônibus, né, micro-ônibus, 21%, né, representa 21% da receita. E os urbanos, tá, 29,6%, tá? Então tem um bom mix de produtos no mercado, tá? Quando a gente olha aqui um pouquinho os números, né, comparado o primeiro TRI de 25 com o primeiro TRI de 26, a gente vê que a receita foi menor no primeiro TRI de 26, porém o lucro foi maior, tá? Isso mostra aí que a empresa é eficiente na geração de caixa, né? A geração de lucro, tá bom? Tem feito um bom trabalho aí, controlando custos, né? Despesas, enfim. E descendo um pouquinho mais aqui no relatório, a gente tem os principais indicadores financeiros, tá bom, pessoal? Um lucro bruto de 373,4 milhões, tá? Uma margem bruta de 22,6%. Quando a gente compara aqui 25 com 26, houve uma leve diminuição nessa margem bruta, tá? E no lucro bruto. Mas quando a gente olha aqui para o EBITDA, pessoal, e a margem EBITDA, quando comparado 25 com 26, houve um aumento, tá, pessoal, de quase 1%, tá? Saindo de 262 milhões para 304,8 milhões no EBITDA. E, consequentemente, né, o EBITDA maior, o lucro também veio maior, tá? Um lucro de 264 milhões no primeiro TRI de 25, quando a gente compara aqui 25 com 26, um aumento aqui no lucro, tá bom, pessoal? É uma empresa que vem pagando aqui, ó, na verdade, bons lucros, né, por ação, ó, tem crescimento aqui do LPA, crescimento do lucro por ação,
tá? Ao longo dos anos, pessoal, isso é importante. Quanto mais a empresa lucra, né? E ela é uma empresa pagadora de dividendo, tá? Então ela vai pagar mais para os seus acionistas, tá bom? Tem uma dívida controladíssima, pessoal. Olha só que interessante, ó. 0,2 vezes, tá? É a dívida líquida sobre o EBITDA. Significa dizer que ah, se nós pegarmos aqui o EBITDA, né, de 308,4 e multiplicarmos por 0,2 é o tamanho da dívida de Marco Polo, né? Aproximadamente 61 milhões, tá? Consegue pagar com os pés nas costas, pessoal. Uma empresa que tem um bom controle aqui no seu endividamento, tá? E uma empresa boa pagadora de dividendo, tá? Vem pagando dividendo desde 2016, de lá para cá, vem crescendo aqui, né? Os dividendos pagos por ação, tá bom, pessoal? Aqui em 2025 foi fora da curva, tá? Mas se pegarmos a média aqui, de 2022, 2023, 2024, 2025, vai dar mais ou menos, tá? 40 centavos por ação, próximo ao que nós colocamos aqui na nossa planilha, tá? Considerando os valores médios, né? Tirando um pouquinho aqui desse desvio no ano de 2025, por conta aí das questões de taxação, a empresa adiantou, né, bastante dividendos, né? E houve aí um aumento, né? Inflou, né, os dividendos, tá bom, pessoal? Então esse foi, né, o preço teto, o cálculo de preço teto projetivo de Marco Polo, tanto olhando para o pagamento de dividendo, está em oportunidade, tanto olhando para o crescimento do lucro, está em oportunidade. Comente aqui abaixo se você tem Marco Polo na sua carteira, se você está comprando as ações a esse preço, se você não tem, e após esse vídeo vai analisar com carinho. Lembrando que não é uma recomendação de investimento, tem caráter apenas educativo. Deixa aqui abaixo o seu comentário, curte esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque isso ajuda no crescimento do canal, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.